E Roger Machado é o novo técnico do São Paulo, apesar dos protestos do torcedor tricolor. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores da chegada do novo comandante. Bora falar também sobre a treta envolvendo integrantes da diretoria do Corinthians em reunião do Conselho Deliberativo na noite dessa segunda-feira. Presidente do Palmeiras, Leila Pereira, faltou à audiência da CPMI. Você vai entender os motivos. Falo também sobre o péssimo aproveitamento do Galo em finais, sobre Caio Jorge, pelo menos nos números, o melhor camisa 9 do futebol brasileiro. Para completar audiências das finais no Rio e em São Paulo, maiores campeões estaduais, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Estamos emplacando uma sequência bem legal de greens. Sugestões que a gente passa estão batendo. Para essa terça-feira preciso de 3 resultados. Da vitória do Sabah, líder no campeonato do Azerbaijão contra o Gabala. Da vitória do Atlético de Madrid ou do empate contra o Tottenham, Liga dos Campeões, jogo na Espanha, e de que ambos marquem no confronto entre Newcastle e Barcelona, partida também da Champions na Inglaterra. Se essa combinação acontecer, a gente consegue uma odd de 2,15, ou seja, mais do que dobra o valor da nossa fezinha, e a boa notícia vem agora. Para pegar exatamente essa combinação, com o bilhete prontinho, como eu sugeri, basta clicar no link do comentário fixo. Faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que João Vitor, lateral direito da Lusa, entrou para a seleção do Campeonato Paulista. É a primeira vez que a portuguesa tem um representante na lista final da competição. Importante contar também que a Lusa terá o João Vitor para a partida contra o Avaí às 19 horas dessa terça-feira, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Por falar na seleção do Paulistão, ela contou com Carlos Miguel no gol, João Vitor, Dantas, Gustavo Gomes e Mike, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Rômulo, na frente Flaco Lopes, Robson e Vitor Roque, o técnico Abel Ferreira. Para completar o giro de notícias, registrar que Wanderson passará por cirurgia na coxa e está praticamente descartado da Copa do Mundo. Lateral direito do Mônaco vai precisar de pelo menos 3 meses para se recuperar. Já Luciano Juba está na pré-lista de jogadores convocados para a seleção brasileira na data FIFA do mês de março. Lateral esquerdo do Bahia agora aguarda a confirmação. A lista final sai no dia 16. Já Neymar, que não estará na partida contra o Mirassol, ficou bem mais distante dessa convocação. O Carlo Ancelotti decidiu ir para Mirassol depois de ouvir de gente do Santos que o Neymar jogaria essa partida. Com a ausência do craque no confronto dessa terça-feira, dá para dizer que as chances de o Neymar figurar na próxima lista ficaram bem pequenas. Responda rápido qual time brasileiro com mais títulos estaduais. Se você pensou em Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, errou redondamente. O maior vencedor é o ABC, que é dono de 57 taças do campeonato no Rio Grande do Norte. A ABC, que está bem perto de passar para a final da edição de 2026, deve enfrentar o América, podendo aumentar essa façanha. Segundo time mais vencedor de estadual, está entre os grandes do país, trata-se do Bahia, que acaba de vencer mais uma edição do Campeonato Baiano. Agora já são 52 taças, decisão contra o Vitória no último sábado e vitória de virada contra o grande rival. Paysandu, outro que se sagrou campeão nesse ano, tem 51 taças e é o terceiro maior vencedor do futebol brasileiro. A decisão contra o Remo terminou com um placar agregado de 2-1 para o Papão. O quarto maior vencedor é o Atlético Mineiro, 50 títulos no Campeonato Mineiro. Rio Branco do Acre, que ainda tem a chance de ser campeão nesse ano, aparece com 49 títulos. O Remo tem 48. Fortaleza e Ceará dividem a posição com 47 títulos cada. Fortaleza acaba de ser campeão em cima do Ceará, decisão por pênaltis. Preciso trazer novidades e detalhes sobre as audiências da final no Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. E dá para dizer que a presença do Novo Horizontino na decisão do Paulistão acabou não ajudando nos números. A audiência entre Palmeiras e Novo Horizontino na noite desse domingo foi quase 50% menor na comparação com o ano passado, quando tivemos Palmeiras e Corinthians.
Novo Horizontino versus Palmeiras teve audiência de 13,8 pontos. Na temporada passada com Palmeiras e Corinthians foram 27,3 pontos. Importante registrar que o jogo entre Portuguesa e Corinthians nas quartas de final, quando o Corinthians bate a Lusa nos pênaltis, teve uma audiência maior do que a final entre Novo Horizontino e Palmeiras. A Portuguesa cai nos pênaltis para o Timão com 13,9 pontos de média. A maior audiência do Campeonato Paulista de 2026 foi do confronto entre Palmeiras e Corinthians, com 16,7 pontos. Já no Rio de Janeiro, a Globo não teve problemas e comemorou os números de audiência. A final entre Flamengo e Fluminense teve 26 pontos de pico, maior audiência do horário na Globo nesse ano. A Globo ainda não havia alcançado um pico de 26 pontos nessa mesma faixa de horário. A partida foi disputada às 18 horas. A maior audiência da Globo com o futebol em 2026 foi um pico de 29 pontos para uma partida entre Flamengo e Vasco da Gama. Preciso falar sobre Caio Jorge, o melhor 9 do futebol brasileiro na atualidade. Você duvida? Os números jogam todos a favor do centroavante do Cruzeiro. Ele foi, por exemplo, artilheiro do Campeonato Mineiro, que aí tudo bem, não teve concorrência de outros jogadores importantes, como Vitor Roque, Flaco Lopes, Pedro, entre outros. Mas Caio Jorge, na temporada passada, havia sido artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. São 3 torneios importantes consecutivos em que ele é artilheiro. No Campeonato Mineiro, artilharia com 7 gols. No Campeonato Brasileiro do ano passado, artilheiro com 21 gols. Na Copa do Brasil, artilharia com 5 gols. Mas o número mais importante vem agora. O KJ é o atacante da Série A com mais participações em gol desde a última temporada. Por participações em gol, entenda gols e assistências. O KJ tem 43 participações em gol em 57 partidas. Quem mais se aproxima dele é o Flaco Lopes, 42 participações em gol, só uma atrás, mas com 79 jogos. São 22 partidas a mais do que o KJ e um gol e uma participação em gol a menos, só para vocês entenderem a eficiência do centroavante, que teve oferta de 35 milhões de euros do Flamengo recusada na temporada passada. Só para completar o noticiário do Cruzeiro, registrar que Lucas Romero sofreu fratura na costela e virou desfalque da Raposa. Bruno Rodrigues, com estiramento muscular, também não poderá jogar as próximas partidas. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Aproveitamento bem ruim nas últimas 5 finais. O Galo só venceu uma, tendo ficado 4 vezes como vice-campeonato. Esse único título em 5 finais consecutivas se deu no Campeonato Mineiro do ano passado, triunfo contra o América. As 4 decepções incluem a derrota para o Cruzeiro nesse domingo, final do Campeonato Mineiro. O Atlético não jogou bem, perdeu na bola e também na pancadaria que rolou depois da partida, derrota por 1-0. O problema é que o Cruzeiro já acumulava outros 3 vice-campeonatos de difícil digestão. O Atlético perdeu a Libertadores da América de 2024 para o Botafogo, mesmo tendo um jogador a mais desde o primeiro minuto, derrota por 3-1. Naquele mesmo ano de 2024, o Atlético perdeu a Copa do Brasil com 2 derrotas, na ida e na volta para o Flamengo. Teve ainda a final da Sul-Americana do ano passado, essa ainda engasgada na pele e na mente do torcedor atleticano, empate no tempo normal contra o Lanús. O Lanús jogou só para se defender e para tentar levar a decisão para pênaltis, faltou um pouco mais de ímpeto para o Galo. Depois, nas penalidades, o Atlético acabou derrotado. O que você pensa sobre essa sequência de 4 vice-campeonatos nas últimas 5 finais? Quem é o culpado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. A presidente Leila Pereira faltou em audiência da CPMI do INSS. Só para você entender, o presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, foi convocada para uma audiência da CPMI que está analisando uma série de problemas envolvendo o INSS. A Crefisa é apontada como uma das maiores responsáveis por vários problemas graves e significativos, e a presença dela era super importante. Leila se utilizou de uma justificativa ligada ao Palmeiras para não comparecer. Você sabe que na noite dessa segunda-feira houve uma festa para a celebração do título do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, a festa foi organizada pela Federação Paulista para celebrar o Paulistão. E tinha o Palmeiras, obviamente, como grande destaque pelo título conquistado no dia anterior. Foi nessa festa, por exemplo, que foram anunciados os melhores do campeonato. Flaco Lopes recebeu
o status de craque da competição, enfim, e de fato a presença da Leila era absolutamente importante. O que o pessoal da CPMI não entendeu é por que a Leila não pôde estar, por exemplo, ao longo da manhã ou da tarde da segunda-feira, participando dessa audiência. E mais, Leila parece não estar muito disposta a participar desse encontro. Ela já disse que entre os dias 10 e 25 de março estará em viagem internacional. E para pessoas próximas, a Leila garantiu que só comparecerá em uma eventual audiência futura em caso de novo requerimento. O atual não vale mais, na opinião da presidente. Hora de falar sobre o Corinthians com mais um capítulo triste na história alvinegra na noite dessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, que se reuniu para debater a reforma no Estatuto. Confusão total. E os membros do CD nem puderam fazer a votação. A treta se deu por conta de uma discussão pesada entre o presidente do clube, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Stabile chegou a pedir a palavra e disse que se sentiu ameaçado e coagido pelo Tuma com uma tentativa de interferir na gestão. O Stabile se referia a um episódio recente no Parque São Jorge. Na última sexta-feira, o Stabile estava jantando com alguns amigos quando o Tuma chegou e disse: ou você faz o que eu quero ou eu vou te foder. Palavras fortes do presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile também reclamou durante o seu discurso que o Tuma cobra atualizações frequentes das coisas que ele está fazendo. E o presidente do Corinthians entende que não precisa dar nenhuma satisfação ao presidente do Conselho Deliberativo. A verdade é que o Tuma, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, quer mandar no clube. E o Stabile decidiu romper com essa relação. Já o Tuma reclama que essa frase dita pelo Stabile tem a ver com o fato de o atual presidente ter contratado Aldair Borges, segurança citado em depoimentos na Polícia Civil por permitir a invasão de torcedores no Parque São Jorge em 2025. O Tuma alega que tem cobrado explicações do presidente para a contratação desse segurança. Enfim, diante desse cenário, dessa briga toda, uma confusão generalizada, integrantes do Conselho Deliberativo ameaçando sair na porrada, e aí veio a decisão mais triste da noite. O Tuma, se usando do artigo 45 do Estatuto do Corinthians, passou a votação a respeito da reforma do Estatuto direto para os associados. Os membros do Conselho Deliberativo não tiveram a oportunidade de votar. Verdadeiro caos e mais uma noite triste na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Roger Machado é o novo técnico do São Paulo. Ele desembarca na manhã dessa terça-feira na capital paulista para comandar treino no período da tarde. A escolha do Roger Machado passou por Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, que também teve papel importante na demissão de Hernan Crespo. Vou dizer mais. Quando o Crespo caiu na tarde dessa segunda-feira, Roger Machado já havia sido escolhido. Isso porque os contatos feitos com o Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo, aconteceram antes da dispensa do treinador argentino. Felipe Luiz disse que não trabalharia no Brasil. A partir daí o São Paulo já abriu tratativas com o Roger e as conversas sempre foram extremamente positivas. Roger queria trabalhar no São Paulo há bastante tempo, já havia participado em outros 2 momentos de entrevistas, mas nunca foi contratado. Roger também aceitou um salário bem inferior ao custo da comissão técnica do Hernan Crespo, que era de R$1.300.000 mês. Roger ainda aceitou um contrato apenas até dezembro. Posso garantir que durante a tarde, diante da péssima repercussão entre torcedores do São Paulo em relação ao nome do técnico gaúcho, dirigentes do São Paulo chegaram a se perguntar: será que vale a pena insistir na contratação do Roger? E aí o Rui Costa teve papel importante no convencimento do Rafinha e do Arrim Assis, que é o presidente do clube. O Roger foi confirmado, está contratado e começa a trabalhar nessa terça-feira diante de uma enorme pressão. Um tropeço contra a Chapecoense, quinta-feira no Canindé, e se pode ter certeza absoluta de que o Roger já chega bastante pressionado. Especialmente porque Hernan Crespo cai, tendo números bem positivos num cenário mais recente. Nos últimos 9 jogos, eram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Crespo caiu por conta de uma série de declarações, por ter relação ruim com alguns atletas do elenco, entre eles Lucas Moura, mas também por conta de uma série de questões internas. Treinamentos não muito bons, período de férias, a forma como ele lidava com o Campeonato Brasileiro, enfim, essa soma de fatores fez com que o São Paulo decidisse por sua dispensa. Informação exclusiva: a demissão do Crespo vai custar ao São Paulo R$3.900.000, que equivalem a 3 meses do salário do técnico
dos integrantes da sua comissão. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Os espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!